Álvaro, eu vou seguir agora para o próximo tema, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o uso da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio é inconstitucional. A Corte entendeu que o uso desse argumento contraria a dignidade, a proteção à vida e a igualdade de gênero. A legítima defesa da honra era utilizada para justificar os atos cometidos por réus em casos de feminicídio nos julgamentos por tribunal do júri. A ação foi movida pelo PDT. Em fevereiro de 2021, o Toffoli já havia suspendido o uso do argumento em decisão provisória confirmada agora pela Corte. Vamos ao debate, então. Vou começar pela Samantha, né, a mulher da roda aqui, e que também vai poder esclarecer muitos pontos disso para a gente, porque, Samantha, eu te confesso que eu não sabia nem que se utilizava mais esse argumento de legítima defesa da honra. Eu fiquei chocada, porque para mim isso já não era aceito, mas agora essa decisão do STF com certeza vai ajudar a diminuir casos de feminicídios, né? Com certeza. Na verdade, digamos assim, essa superioridade, né, do homem em relação à mulher no que diz respeito ao direito, ela foi por muito tempo legitimada pelo próprio ordenamento jurídico. A gente tinha leis que limitavam a mulher, né? No Código Civil anterior, a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar fora de casa, ela não podia fazer determinados atos da vida civil sem autorização do marido, ela era considerada como um indivíduo relativamente capaz. E nesse sentido, a honra, a atuação da mulher era como se fosse uma extensão da honra do homem. Então, aquela mulher que não tivesse um comportamento adequado, por exemplo, que traísse o seu marido, ela tinha que ser punida. E o homem que fazia isso, ele estava agindo de acordo com o que a sociedade esperava. Ele estava defendendo a sua honra, como se a existência da mulher fosse uma extensão da honra do homem. E, felizmente, né, nós tivemos alterações muito importantes na questão da defesa do direito da mulher, né? Temos a Lei Maria da Penha, inúmeras outras leis que garantem a igualdade entre homens e mulheres, e o judiciário agora também se colocando a favor dessa igualdade. Nós já tínhamos uma decisão do STJ nesse sentido, que o relator era o ministro Schietti. Nesse caso, o ministro Toffoli já tinha dado uma liminar pedindo para anular o tribunal do júri que tivesse absolvido com o argumento de legítima defesa da honra, né, como se a honra de um homem, né, dependesse do comportamento dessa mulher para absolvê-lo de um homicídio. E agora o plenário do Supremo vem referendar essa decisão do ministro Toffoli, dizendo que é possível, sim, anular uma decisão. E quando a gente fala do tribunal do júri, é quando o indivíduo é julgado por seus pares, não por um juiz de direito, mas por cidadãos comuns. O juiz de direito aí só atua fazendo a dosimetria da pena, que isso pode ser anulado e não se pode usar esse argumento de defesa da honra para legitimar um assassinato. Então, isso é uma conquista importante, né? Pena que vem tão tarde. E também a gente tem aqui digamos, fazer jus que veio de ministros do sexo masculino, o que venha justamente a contribuir que a defesa dos interesses da mulher podem ser feita tanto por mulheres quanto por homens. Então foi uma decisão muito acertada do Supremo Tribunal Federal nesse mês que a gente combate a violência doméstica, né? Muito bem, veio por ministros homens, mas a gente não pode deixar de falar que a pressão da mulher na sociedade e a pressão das mulheres feministas é muito grande, né, Samantha? Ou seja, não é mérito de ninguém deles, mas mérito de quem faz pressão. Álvaro. Lu, deixa eu te falar um negócio, mas eu aprendi isso com uma professora de direito que disse: eu prefiro homens do bem do que homens de bem. E claro que existem homens do bem que fizeram decisões importantes, como essa dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É muito interessante analisar no tom da proporcionalidade. É um absurdo você verificar que é um retrocesso, isso daí é antes da lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, quando você diz que alguém defende sua honra com a vida de uma outra pessoa. Em especial a parceira, porque querem dizer que é a legítima defesa da honra. É uma excrescência isso. É curioso porque honra deve ser defendida. Aliás, o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, disse isso. Honra defende quem tem. Mas como defende? Defende com a justa arma que deve existir. No caso, qual que seria? A palavra, o diálogo, o discurso. Um homem que tenha, portanto, se traído por uma mulher e ele considere
que ele deve defender a sua honra, antes de mais nada, ele deve defender o seu relacionamento, o seu sentimento e dialogar com a sua parceira. Não querer acabar com a vida dela e considerar que isso é proporcional no tom da sua honra, né? Uma excrescência, um disparate sem tamanho. E imaginar que em 2023, portanto, veja só, isso que é o mais importante. Nós temos uma história constitucional que se inicia em 1824 e a nossa atual é de 1988. Nós temos uma história escravagista que encerra em 1888 e uma história de abolição da escravatura que não completou aí 200 anos. Isso, seja lá o que for, essa abolição da escravatura, como narram. Então, veja todos esses dados para entendermos que 523 anos do que chamo de descobrimento do Brasil, eu chamo de invasão, nós temos aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal derrubando a legítima defesa da honra. Então, na verdade, é algo para se festejar com muita vergonha da nossa história. Se festejar com muita vergonha foi uma boa fala. Vou passar para o Armando agora. Armando, por que a gente demorou tanto a tomar essa decisão? E algo, acho que mais importante e curioso, agora é curiosidade minha, não sei se algum de vocês tem a resposta. Ainda se usava muito essa alegação de legítima defesa da honra? Luciana, a tua primeira pergunta, eu gostaria de falar sobre ela, eu até falaria, mas você foi no ponto nevrálgico interessantíssimo. Hoje, um tribuno do júri, falo isso com grande tranquilidade, porque faço júris, muitos júris, inclusive amanhã terei um grande plenário, eu posso dar certeza para você que um advogado hoje que levantasse essa tese no plenário para os 7 jurados, existindo homens ou mulheres, não importa, ele seria defenestrado da advocacia. Então, essa tese, ela foi muito utilizada nos anos 40, 50, 60 e até 70. Um grande doutrinador do direito penal, eu sou o possuidor de toda a coleção dele, antiga, Nelson Hungria, na sua obra comentada, ele falava da legítima defesa da honra e incentivava isso um doutrinador clássico do direito penal, aqueles que estudam direito penal a fundo, já ouviram falar em Nelson Hungria. E na obra ele fomentava, olha, o homem traído tem direito, sim, de tirar a vida da sua companheira, da sua esposa, etc, etc, etc. Hoje isso está totalmente fora de propósito. Lembrando que no plenário do júri, como muito bem sopesado pela doutora Samantha, quem julga o seu semelhante não é o juiz de direito, não é o juiz togado, são os jurados, são 7 pessoas da sociedade, que às vezes, na grande maioria, não tem acesso nenhum, nunca tiveram acesso ao direito. São pessoas da sociedade, né? Um professor, um bancário, uma jornalista, um dentista, qualquer pessoa, um pintor, uma empregada doméstica, qualquer pessoa que tem ali as características, o juiz chama, convida e essa pessoa participa do plenário do júri como jurado. Mas vamos deixar claro isso, que hoje essa tese está totalmente obsoleta. Mas lembrando que na hora da quesitação, ou seja, a hora em que o juiz pede para os jurados julgarem os quesitos, um dos quesitos é o júri absolve o réu ou a ré, independente de qualquer coisa. Se os jurados entenderem que é caso de absolvição, eles podem fazê-lo. Então, deixar isso claro, que estão fazendo eu não digo carnaval, a palavra não seria essa, com relação ao que o Supremo Tribunal Federal trouxe, acho maravilhoso. Até para nós encerrarmos uma etapa que começou lá nos anos 40, para nós sepultarmos isso de forma definitiva, uma tese tão sem sentido. Mas o jurado, quando quesitado pelo magistrado togado, ele pode absolver o réu ou a ré, independente da fundamentação. Fala, olha, o corpo de jurados hoje absolve. Antigamente nós contávamos voto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí nós tínhamos certeza que aquela pessoa foi condenada ou absolvida de forma unânime. Para garantir a segurança dos jurados, contamos até o 4º voto. 1, 2, 3, 4. Chegamos no 4º voto, acabou. Armando, você está querendo me dizer que, apesar de na letra da lei não existir mais isso de forma alguma, pode-se estar incutida na cabeça dos jurados ainda a ideia de legítima defesa da honra? É isso que você está tentando me dizer?
Estou tentando, não. Estou lhe dizendo. É claro que não com essas palavras. O advogado não vai utilizar legítima defesa da honra, porque, como eu disse, se o fizesse, seria defenestrado da cidade, da advocacia e não seria contratado por mais ninguém. Mas, ao final e a cabo, nos quesitos, ou seja, no momento final em que os jurados farão a votação de quesito por quesito e o juiz faz 1 a 1, o advogado pode pedir a absolvição do seu cliente ou até o próprio Ministério Público, deixar isso claro, que o promotor, um bom promotor, ele pode pedir a absolvição daquele que está sendo julgado. Claro que não com essas palavras. Então, respondendo a sua pergunta, estou esclarecendo sim que é possível que um advogado o faça em caso de uma legítima defesa da honra, não utilizar essas palavras, porque o STF falou que isso não pode mais ser usado. Mas de uma forma transversa, mascarada, às sorrelfas, poderá fazê-lo e o corpo de jurados absolver aquele indivíduo que matou a sua companheira, a sua esposa, a sua namorada, etc, etc. Respondendo a sua pergunta, Isso explica, Armando, alguns casos que a gente acompanha mais pela mídia, em que advogados tentam desqualificar as mulheres de uma tal maneira, desqualificando as vítimas, tentando aí incutir a ideia de que aquela vítima mereceu o que passou. Então, a gente ainda tem aí o machismo... Essa é uma tese que existe, porém muito complicada, porque quando você desmoraliza aquele que já não está entre nós, o morto, é muito ruim. Eu, como eu disse, faço vários plenários, já fiz inúmeros plenários na minha vida, mas essa técnica de desqualificar a vítima, aquele que já foi embora, pode ser que não tenha ido embora, porque a tentativa de homicídio também vai para o plenário do júri. É uma técnica muito equivocada, porque os jurados não gostam disso. Mas se desqualifica muitas mulheres vítimas de estupro, é muito comum. Eu estou falando de algo muito comum, mulheres serem desqualificadas. Sim, vamos deixar claro que o caso de crime sexual não é julgado pelo plenário do júri. Recentemente tivemos um caso de estupro em que o advogado massacrou a vítima e, se eu não me engano, o próprio juiz fez perguntas contundentes para essa vítima. Foi muito triste isso. Lei Mariana Ferri, trata-se da Mariana Ferri, esse caso que você está falando aqui, que Samantha já trouxe aqui também. Bom, é bom ter professor aqui, que a gente vai o tempo inteiro entrando no assunto e esclarecendo, trazendo muita luz para o assunto. Renata, é você mesmo que vai falar. Não, mas eu queria fazer uma pergunta, já que temos tantos professores e advogados aqui, uma pergunta sincera. A lei não só proíbe, né? Pelo que eu vi, dá a chance de, num tribunal de segunda instância, questionar isso, não é verdade? O que vocês podem falar sobre isso? Então, se é verdade que o júri é soberano, também pelo voto do relator Dias Toffoli, você poderia, mesmo que o tribunal do júri inocente, né, o executor do ato, isso pode ser recorrido à segunda instância. Uma dúvida aí antes da minha resposta, por favor. Muito bem, Samantha quer responder? Eu respondo. Armando. Samantha responde. Vai, Armando. Você. Vamos deixar claro que todo julgamento, mesmo em primeiro grau, cabe direito a recurso, desde que o advogado recorra e que o réu queira recorrer. Em alguns casos, o réu está satisfeito com aquela pena, com aquela reprimenda, e ele fica silente, o advogado também queda-se inerte. Quando o tribunal, ou seja, o Tribunal de Justiça, em segundo grau, ou o TRF na Justiça Federal, aprecia o recurso, vamos deixar claro que a tese da legítima defesa, o que é a legítima defesa? Está prevista lá no artigo 23, 24, 25 do Código Penal, e são uma delas é um tipo de excludente, a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. A legítima defesa, o que o STF veio agora e pacificou, falou, olha, não se pode mais utilizar a legítima defesa da honra. O senhor utiliza outra tese. A legítima defesa da honra não vai dar certo, porque se bater aqui nós vamos anular tudo. Foi isso que o STF fez. A legítima defesa continua no Código Penal, e, aliás, com muita força, com muita contundência. Nós todos podemos utilizar o Instituto da Legítima Defesa, todos nós aqui, nós 5, podemos utilizar com muita tranquilidade. O que o STF falou, olha, não me venham com essa conversa de legítima defesa da honra quando você tira a vida da tua esposa, porque aqui nós não vamos dar guarida a isso. E muito certo, demorou. Mas lembrando que em 40, 50, 60, 70, os doutrinadores mais
festejados do país utilizavam e escreviam as suas obras. Eu tenho a coleção deles todos aqui no meu escritório, e até quando eu falo recente, até os anos 70, me desculpem, como eu sou dos anos 70, eu falo com muita tranquilidade. Há pouco tempo se utilizava essa tese e o tribunal do júri acatava e o indivíduo era absolvido. Muito bem. Renato, você quer ficar só de aluno ou você quer fazer um comentário também? Não, agora eu vou fazer um comentário. Muito Sim. obrigado pelo esclarecimento e por dissecar o voto, professor. Mas já que aconteceu algo raro, que é uma unanimidade nessa bancada, o que é importante ser dito? Que o feminicídio é causa de um machismo que permeia a sociedade brasileira. É o machismo que faz com que a gente tenha mais de 74 mil casos de estupro notificado. Faz com que o feminicídio tenha crescido e o feminicídio doloso tenha crescido de 2021 para 2022. Que parte de uma cultura de que o homem pode fazer o que quiser contra a mulher. Cultura que está arraigada. Nesse sentido, acabou de ser aprovado pela Câmara dos Deputados a criação de um protocolo contra o assédio e o abuso das mulheres. É importante esse espaço para falar sobre isso. O protocolo que foi a base na cidade de Barcelona para que Daniel Alves, jogador de futebol, como nós vimos na matéria durante o primeiro para o segundo bloco, permaneça ou assim, esteja na cadeia hoje por estupro, mas que tenha sido preso e acionado no mesmo dia em que o protocolo na cidade de Barcelona foi cumprido. Iniciativas como essa, aprovada na Câmara dos Deputados, iniciativa da deputada Maria do Rosário, é muito importante para que se reduza os números de feminicídio, para que a gente não tenha que chegar num tribunal para julgar o caso, que os números desses casos sejam reduzidos. Talvez seja a importância simbólica dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, dessa decisão unânime, dessa decisão com votos contundentes das duas juízas mulheres, né, do Supremo Tribunal Federal, tenha a importância que tem. É uma sinalização clara que nós caminhamos para o fim da era do machismo. É uma decisão clara que nós caminhamos aí para a criação de protocolos em que as mulheres sejam defendidas não apenas pela lei, mas por toda a sociedade. Uma relação clara de quanto que, ao você dar instrumentos para os homens cometerem esses feminicídios, sejam os instrumentos como a possibilidade de ter a sua culpa, de ser inocentado pela lei, ou instrumentos como permitir com que seja colocado armas dentro de casa, já que a maior parte desses feminicídios acontecem dentro de casa, é uma sinalização clara que a justiça brasileira não terá nenhuma tolerância com casos de feminicídio. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, parabéns a todos aqueles que não acham que é direito do homem assassinar a sua mulher, lembrando que a maior parcela dos casos de feminicídio acontecem dentro de casa por homens que têm uma arma, muitas vezes uma arma ilegal, dentro da sua casa. Muito bem, eu tenho que agradecer aqui aos três, né, que vão se despedir agora da gente. Tudo muda, né, Renato? Renato vai ficar comigo ainda para o outro bloco. Até a Barbie mudou, tô fazendo essa brincadeira porque a gente está aqui de rosa, eu e Samantha. Até a Barbie mudou, então tudo muda nesse mundo e tem a hora certa. Vamos lá. Eu vou agradecer então aqui a Armando, Samantha, que fez o primeiro e segundo bloco comigo, e também ao Álvaro por essa participação, e continuo com o Renato aqui, que vai debater. Eu de rosa, tá? Eu também estou de rosa. Ó. Olha, Álvaro está de rosa. Pois é, estamos três Barbies aqui.